Oi, eu sou o Felipe e desconfie de qualquer um que disser que descobriu a cura do câncer. E o motivo é bem simples até, existem muitos tipos dele. Ou seja, descobriu a cura de qual câncer? Tanto que a palavra câncer é ampla demais. É um guarda-chuva onde tem os carcinomas, que são os mais conhecidos, inclusive são mais de 90% dos casos, mas tem também os sarcomas, os linfomas, mielomas, melanomas, as leucemias. Sim, leucemias no plural. Enfim, são mais de 100 tipos diferentes de tumores. Quer dizer, tumores não, de cânceres mesmo, porque câncer e tumor também não são a mesma coisa. A definição de câncer é basicamente uma doença em que células anormais crescem de forma descontrolada e acabam comprometendo o funcionamento de uma parte saudável. Agora, o tumor é quando essas células formam uma massa sólida de tecido, e aí o tumor pode se formar nos lugares mais estranhos possíveis. Por exemplo, você já percebeu que não é muito comum câncer no coração? Claro, outros cânceres podem passar por metástase e chegar no coração, mas eu tô falando de se originar lá. Um câncer primário do coração. Justamente por ser raro, a gente não tem dados muito concretos, mas segundo esse artigo publicado em 2024 na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, foram registrados 1,38 casos para cada 100 mil habitantes, na Itália, num período de 14 anos, sendo mais de 90% benignos, ou seja, não se espalhavam para outros tecidos. O que é curioso, porque cerca de 20% de toda a população mundial vai desenvolver algum câncer durante a vida. É basicamente um em cada 5. A oportunidade genética tá aí, mas o coração não deixa. E o segredo para o coração ser tão resistente é que ele não é nada resistente. O câncer é um defeito de multiplicação das células, então quem se multiplica mais tem mais chance de ter câncer. É por isso que os tipos mais comuns são nas mamas, nos pulmões, na próstata e no cólon, onde a reprodução de células está a todo vapor. Aliás, o pulmão é um exemplo interessante disso, porque na idade adulta ele fica quietinho na dele, praticamente sem produzir muita célula nova, o que em tese deveria significar menos incidência de câncer, pelo menos até que você fume ou tenha outras atitudes que causem dano nele. Aí você força o pulmão a ficar produzindo novas células com frequência, aumentando a chance de uma delas nascer defeituosa e liderar uma rebelião. Principalmente porque a célula nova já vai nascer num ambiente tóxico e danoso para o DNA dela. Então, é de se imaginar que o segredo de não ter câncer é ser um órgão com células que quase nunca se multiplicam. Boa parte do seu coração é formado pelos cardiomiócitos, basicamente os músculos do coração. É a galera que pega no pesado para poder fazer o seu sangue circular. Essas células compõem cerca de 70 a 85% de um coração adulto. Só que esse estudo da Cell Press Journal fez uma datação radiométrica com carbono 14 no coração humano e descobriu que, na idade adulta, a gente renova menos de 1% dessas células ao ano. Para você ter uma referência, a cada 3 ou 5 dias, o seu intestino troca todas as células. O seu intestino hoje é composto de células 100% diferentes do seu intestino da semana passada. Já o resto das células do coração tem uma renovação de cerca de 5 a 20% ao ano, dependendo da especialização. Por exemplo, as células endoteliais cobrem os vasos sanguíneos e basicamente funcionam como uma porta que ajuda o sangue e os tecidos a trocarem substâncias. Dessas, o corpo renova só uns 5% ao ano. Já as células mesenquimais ajudam a sustentar e reparar os tecidos. Como elas se multiplicam mais, são as mais suspeitas nos casos raros de câncer que começa no coração. Elas representam aqueles 20%. Então, se o câncer de coração aparecer, pode ter certeza que não foi dos cardiomiócitos que veio. O que é mais comum são os mesoteliomas pericárdicos e angiosarcomas, duas doenças diferentes, mas que resumidamente afetam as partes que cercam o coração e os seus conjugados. Mas tem um pouco mais que isso, não é só preguiça em fazer célula. Esse estudo de 2017 mostrou que o coração em si atrapalha diretamente o crescimento de tumores. Algumas células do coração liberam vesículas extracelulares, basicamente pacotinhos de substâncias que matam as células cancerígenas ou pelo menos impede que elas se multipliquem. Lembrando que isso tudo em laboratório, claro. Não dá para extrapolar diretamente esses resultados para humanos antes da coleta de mais dados. A maior arma, de fato, é o coração ser um órgão com pouca reprodução de células. É por isso que não existe câncer de cabelo ou de unha, já percebeu isso? Porque são tecidos mortos que basicamente não geram células novas. Só que na verdade
não é tão simples assim. O cabelo pode ser tecido morto, mas ele nasce do folículo piloso. Então você pode ter um carcinoma triquilemal, que basicamente pode aparecer em qualquer lugar do seu corpo que tenha cabelo. E assim como o seu cabelo, a sua unha também nasce de algum lugar, do aparelho ungueal. Quando eu era mais novo, eu jurava que o meu dedo inteiro era, na verdade, uma unha gigante que o corpo ia empurrando pra fora, que nem aquelas cola bastão que a gente usava no colégio, sabe? Mas claramente não é assim. A base da unha, atrás das cutículas, tem a matriz. E ainda que você roa a unha, como eu, deve saber que a atividade ali é intensa. A sua unha tá crescendo sempre. A matriz produz novas células que vão se enchendo de uma proteína chamada queratina. Essas células ficam duras, morrem, se achatam e se juntam, formando uma espécie de paredão. Conforme novas células vão sendo produzidas, elas empurram a parte dura e antiga para frente, até que ela começa a sair do dedo, até a parte onde você corta. É justamente nesse fluxo de geração de células que uma delas pode ficar rebelde. Aliás, o câncer do leito ungueal é muito mais raro do que o de coração que investigamos. São 0,1 caso para cada 100 mil habitantes. Ou 1 em 1 milhão se preferir. E a doença costuma aparecer mais entre os 50 e 70 anos, quase sempre afetando uma unha só, geralmente o polegar da mão e o dedão do pé. O sinal mais conhecido é uma faixa escura, marrom ou preta que sai da base da unha e segue até a ponta. Tipo essa aqui, que eu mesmo tenho no meu dedo. Ai, meu Deus, Felipe, você tem câncer. Minha nossa, eu também tenho essa mancha. Eu tenho câncer também. E agora, Felipe? E agora? Então, o lance é que só a faixa não é o bastante para um diagnóstico. Eu tenho essa faixa nos 2 polegares desde que eu era criança. É a mesma faixa, com a mesma cor, do mesmo tamanho, há muito tempo. Essa faixa marrom, na maioria das vezes, costuma ser uma melanoníquia longitudinal benigna. Basicamente, a unha começa a sair da matriz já com o pigmento, porque os melanócitos da matriz, ou seja, as células que fazem a tinta do seu corpo, estão mais ativas naquela área. E aí as causas podem ser um monte, até mesmo a pressão de roer unha. Sim, isso mesmo, eu sou o culpado, me prenda agora! Você deveria suspeitar se a faixa aparecer do nada, se for ficando mais larga, tem cor desigual, começa mais grossa na base, vai crescendo com o tempo, deforma a unha ou passa da unha pra pele em volta. Mas além dessa faixa escura, claro, o sinal de alerta é uma ferida que não sara, inflamação que não passa e uma unha se deformando. Mas até lá, se for o seu caso, eu espero que você já tenha procurado um médico. Tipo, se a sua cara começar a inchar e perceber que tem algo de errado com os seus dentes. Algo parecido com o câncer de cabelo em unha, mas um pouco mais complexo, acontece com o câncer de dente. Na verdade, os seus dentes começam a serem montados ainda na barriga da sua mãe. Sabia dessa? Então a gente precisa entender como é que o dente se forma para entender como é que o câncer chega lá. A parte mais externa do dente, o esmalte, é tecido morto, então não se reproduz. É por isso que se você estragar, já era. Só que o dente inteiro não é um bloco morto. Mais pra dentro você tem a dentina, que é o que você visualmente reconhece como dente. Essa parte não é tecido morto, mas tecido vivo mineralizado e mantém ligação com células vivas. Aí no centro do dente fica a polpa dentária, um tecido mole com vasos sanguíneos e os nervos que tanto dão dor de cabeça. Então esses tecidos vivos, como qualquer tecido, podem ter câncer, mas eu quero falar do tipo mais bizarro, o ameloblastoma. Na maior parte dos casos, ele é um tumor odontogênico benigno, que, apesar de ter o seu crescimento lento, é bastante invasivo localmente. E ele pode nascer do órgão do esmalte, do revestimento de cistos odontogênicos, de células basais da mucosa oral e também de restos da lâmina dentária. Ou seja, apesar do dente não passar por tanta reprodução de células, as sobras do kit de montagem do dente, aqueles mesmos de dentro da barriga da sua mãe, podem causar câncer. Esse tumor aparece mais na mandíbula, mas costuma crescer sem dor. E muitas vezes você só percebe quando a região começa a inchar ou deformar. No raio-x ele costuma ter esse aspecto de bolhas de sabão, ó. Como eu disse, na maioria dos casos ele é benigno, mas pode ser agressivo no local e voltar mesmo depois da cirurgia. E se moscar, ele pode se espalhar para outros locais. Mas claro, você já deve ter percebido que nada é tão simples assim. E esse câncer tem a sua versão maligna. O carcinoma ameloblástico é mais agressivo, mas é bem raro também. Lembra que eu falei que esse tumor pode voltar
depois da cirurgia? Então, o carcinoma ameloblástico pode surgir sozinho ou depois de um ameloblastoma anterior. Em alguns casos, ele se espalha para outras partes do corpo, principalmente para o pulmão, e acaba invadindo regiões próximas. Aliás, essa não é a única complicação relacionada a câncer que um feto pode causar. Durante a formação do bebê, várias estruturas transitórias aparecem, cumprem a sua função e depois se desfazem. Imagina que durante a formação do corpo dentro da barriga da mãe, precisa de vários andaimes ao redor. Montou o prédio humano, desfaz o andaime e reaproveita ou joga fora. Só que quando um pedaço desse andaime persiste, ele até pode ficar quietinho ali por décadas, mas em alguns casos raros, esse tecido residual adquire mutações com o passar do tempo e vira um tumor. Um dos meus exemplos favoritos é o cordoma. Ele nasce de pedaços da notocorda, uma estrutura que surge lá no comecinho da formação do bebê e que some praticamente toda depois. E aí o resultado é que o tumor costuma aparecer na base do seu corpo, geralmente perto da bacia ou na base do crânio. Mas tem também vários outros cânceres de resto de quando você era um feto. O carcinoma do úraco, que é ligado à bexiga, o carcinoma do duto tireoglosso, que nasce da tireoide até a língua, tem o adenocarcinoma mesonéfrico, que dá em restos do que ajudou o sistema reprodutivo feminino e aí aparece na vagina ou no colo do útero. Enfim, tem vários, mas eu acho que nada é tão interessante quanto o câncer fetal, que só poderia ser fetal mesmo. O coriocarcinoma nasce do tecido da gravidez que ajuda a formar a placenta. Ele pode surgir depois de uma gravidez normal mesmo, mas também depois de um aborto ou gravidez ectópica, que é quando o óvulo fertilizado acaba se implantando fora do útero. Mas ele costuma aparecer depois de uma gravidez molar, que não tem nada a ver com o molar dos dentes que eu falei lá atrás. É por causa da mola idatiforme. Como você deve saber, uma gravidez viável precisa de material genético, metade do pai e metade da mãe. Só que às vezes essas metades não se encaixam direitinho. No caso da mola completa, o óvulo acaba vazio, sem DNA funcional, e é fecundado por um espermatozoide que duplica o próprio material genético. Ou em casos mais raros ainda, o óvulo acaba sendo populado por 2 espermatozoides. Então o resultado fica só com os genes do pai. Só que os genes do pai não têm todas as informações necessárias para fazer um feto saudável. Eu falei sobre isso num vídeo passado, onde eu expliquei por que homens são meio inúteis biologicamente. Mas enfim, isso impede a formação do embrião e leva a um crescimento descontrolado das células que formariam a placenta. Mas tem também a mola parcial, que é o oposto, quando o óvulo é normal, mas recebe material genético demais na fecundação. Até pode começar a formar um embrião, mas ele não consegue continuar se desenvolvendo. A gravidez molar quase nunca permite uma gestação viável e o que pode acontecer é que nessa formação errada surge um câncer de placenta, entre muitas aspas, ou o tal coriocarcinoma, se preferir. E o problema é que nesse caso o câncer pode espalhar para a mãe ou para o feto. Ele cresce rápido e através da metástase acaba indo parar no fígado ou no pulmão geralmente, o que levanta uma dúvida curiosa. Afinal, de quem é a placenta? Eu vou responder isso em outro vídeo. Mas por enquanto temos coisas mais importantes para nos preocupar, porque também dá para ter câncer no cordão umbilical. Na verdade, mais ou menos. O cordão umbilical é tipo um fio que leva comida e oxigênio da mãe pro bebê, através do sangue. Isso é importante. Às vezes pode surgir um carocinho nesse fio. Esse carocinho geralmente é feito de vasos sanguíneos que cresceram demais, e isso se chama hemangioma do cordão umbilical. Ele tem cara de câncer, nome de câncer, formato de câncer, mas não se comporta como câncer, porque não invade tudo ao redor nem se espalha para outras partes do corpo. São tumores que aparecem e só ficam ali. São tumores benignos. Mas para além dos restos de gravidez e conexão entre mamãe e bebê, o bebê em si pode ter câncer. Isso é muito mais bizarro do que tudo que eu já falei até agora. Como tudo nessa nossa lista, os tumores fetais são extremamente raros, mas ainda assim dão muita dor de cabeça. Até porque eles podem dar em qualquer lugar do feto mesmo, como um adulto. Claro que o bebê ainda não está exposto aos fatores que facilitam o câncer, como envelhecimento celular e a porção de substâncias químicas ao nosso redor. Só que um fenômeno que eu acho fascinante e que eu vou ter que abrir uma exceção aqui, porque não é exatamente um câncer, é o cisto no ovário do feto. Sim, se você tem ovários, saiba que eles foram feitos dentro da sua mãe, o que significa que os ovários da sua mãe também, o que significa que pelo menos metade de você já esteve
dentro da sua avó. Já parou pra pensar nisso? Câncer no ovário do feto até pode acontecer, mas é muito, muito raro. Então a gente sequer tem literatura médica o suficiente para ter algo de relevante para citar aqui. Em geral, esse diagnóstico não é perigoso. Na maior parte dos casos é benigna e o máximo que é feito é monitorar. Mas pode ser que, por excesso de estímulo hormonal, os cistos comecem a crescer demais e atrapalhar algumas funções. E aí o jeito é tirar. Sim, tirar os cistos de dentro do feto e de dentro da mãe. O médico se guia com o aparelho de ultrassom e fura a barriga da grávida. A agulha atravessa o útero, depois a placenta e finalmente o bebê. O médico milimetricamente espeta o cisto, ou cistos, que nem um balão e suga tudo de lá de dentro. Como você pode imaginar, furar uma mãe e o bebê não é a coisa mais fácil do mundo, e esse procedimento é recomendado em última instância, quando existe risco real à gravidez. Mas enfim, câncer continua sendo uma das doenças mais devastadoras, mas uma das mais interessantes também. Esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê na próxima. Fui!